Tá no ar mais um TBT do Política Alagoana. Hoje nós estamos aqui com o ex-governador de Alagoas, ex-deputado estadual e federal e atual vice-prefeito de Maceió, Ronaldo Lessa. Seja bem-vindo, governador. Então, a sua carreira política se iniciou em 1982, já como deputado estadual, né? Como foi esse início? Olha, foi um início que era um processo no país de mudança, né? Tanto que houve eleições para governadores, que desde 64 não tinha, quer dizer, foi um período novo e de muita atividade. Por exemplo, a oposição, na verdade, como só tinham dois partidos, o MDB, que é o partido que eu saí, era uma junção de todo mundo que era da oposição, que depois um foi para o PSB, outro foi para o PCdoB, cada um foi se arrumando para o PT, foram para os partidos, né? Mas naquele momento era oposição versus governo, né? E eu tive naquele instante uma coisa que me ajudou muito. Eu trabalhei de certa forma informal com o Teotônio Vilela, mas foi ele, o menestrel, que me trouxe para Maceió. Eu ia acompanhá-lo e terminei. Ele adoeceu e resolveu que eu fosse o candidato a deputado estadual. Então foi um período de muita... E meu campo com bastante pessoas competentes e fortes e de ideologia, como Selmo Bandeira, Eduardo Bonfim, né? E pessoas concorrendo. E, no entanto, elegemos, por exemplo, esses três que eu falo, se elegeu, fora os outros da oposição que eram também contra a ditadura. Uhum. E como é que foi começar a fazer política, ter o seu primeiro cargo político já na Assembleia? Olha, é sempre bom você ser representante do povo, é uma coisa absolutamente nova. O meu passado era de sindicato, eu fui vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro e tive liderança estudantil, quando ainda estudante de engenharia e tal, que enfrentamos a ditadura, né? Mas lá já era diferente, lá você já está representando o povo, é um período também aqui em Alagoas ainda de muito conflito, a gente ainda tinha violência no interior, mais acentuada do que existe ainda hoje, quer dizer, houve de lá para cá um processo de diminuição, claro, evolução e vários fatores, né? E a gente estava num trabalho de criar a possibilidade, vamos dizer assim, a abertura política. A Assembleia não participava, quem decidia quem ia eleger o presidente era indiretamente, ficou a Maluf versus o Tancredo que se elegeu, e a gente aqui vivia nesse clima, um clima de abertura política, de lutar pelas eleições diretas, etc. E aqui, lutar pelas questões ambientais, a questão de não violência, né? Pontos que foram muito importantes, direitos sociais, que a gente ainda tinha muito preconceito. Hoje a gente vê ainda luta com relação ao racismo. Você imagina também naquela época, e a questão do LGBT ainda era pior. Sim. Entendeu? Quer dizer, vamos dizer assim, os preconceitos, né? Não havia na década de 80 o que a gente vê hoje como Estado de Direito, embora ainda tenha tanto conflito essas questões. O senhor é engenheiro civil, como o senhor disse, né? Se formou em engenharia pela UFAL, foi professor do CEPA, né? O que foi que te fez querer iniciar na carreira política? A gente nem sabe como é que surge na gente, porque, por exemplo, minha juventude foi de atleta. Fui da Juvenil da Fênix, fui 4 anos de seleção alagoana de voleibol, depois fui para adulto, fui melhor jogador daqui, quer dizer, então isso era o meu foco, vamos dizer assim, de 13 anos até chegar na faculdade, sempre foi o esporte, né? Eu tinha lideranças no movimento estudantil, né? Mas quando chega na universidade, aí você muda, você chega num ponto, eu morava na periferia, Pitangui naquela época era periferia. Então você vai sentindo as questões da vida, né? Primeiro a questão da ditadura em si, né?
a pressão. Nós não pudemos, naquela época, escolher o nosso paraninfo de engenharia. Nossa turma escolheu o Dom Helder e foi proibido. Aqui o reitor determinou que o paraninfo era um ministro da educação. E foi o paraninfo da turma. Quer dizer, então, você ter uma ideia dos direitos que foram usurpados da gente. Né? E, por exemplo, no meu movimento estudantil, nós denunciamos as torturas. Né? E foi por isso, inclusive, que eu fui preso, acusado de ser subversivo. E, no entanto, nós éramos vários jovens, homens e mulheres, uns da Ação Popular, outros de outros partidos, e alguns sem partido nenhum, porque nesse período eu não participava de nenhuma organização. Mas a minha indignação era para ter escolas boas, de qualidade, de gratuita, e contra as torturas que o regime militar fazia. Nós sabíamos de gente que estava sendo torturado. O fato da acusação, no meu caso, foi de eu ter divulgado pessoas que estavam sendo torturadas aqui na polícia. Então, isso já foi um processo que mudou na minha vida. Quer dizer, o Ronaldo não era só atleta. Aí fui presidente da FADU, Federação Alagoana do Esporte Universitário. Então já comecei, além da questão da sociedade, que eu discutia na faculdade, também essas questões de organização social. E aí, mas eu na verdade, quando me formei, fui para o Rio de Janeiro, eu não fiquei aqui, porque achava que também era uma marca que podia dizer, não, o Ronaldo é subversivo e tal, etc. Fui para o Rio, lá trabalhei na Ponte Rio-Niterói, trabalhei em obras importantes no Rio, entendeu? E encontrei o Teotônio Vilela. Quer dizer, a mudança para entrar na política era, vamos dizer assim, um momento que fosse possível. Eu tinha isso já no sangue, quer dizer, eu já tinha a questão da visão da democracia, dos direitos humanos, de uma pátria, a noção de uma pátria, de um povo, né? E quando eu tive a oportunidade de estar ao lado de uma pessoa como o senador Teotônio Vilela, que abriu as portas das prisões desse país, sendo menestrel das Alagoas. Ele lutou pela anistia. E conseguimos a anistia naquela época. Conseguimos, estou dizendo, nós, o máximo que eu fazia era fazer a agenda dele nacionalmente. Eu morava no Rio de Janeiro naquela época. Mas então, e depois, quando eu venho, ele estimula que eu entre na política, eu achei que era o momento adequado. Quer dizer, eu já tinha já tinha despertado para esses valores na minha vida e achei que era a hora. Né? E também eu já estava com a profissão, vamos dizer, mais ou menos organizada. Foi diferente do Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro eu levei meus irmãos e eu tinha que sustentar a família. Os mais novos, todos estudaram, levei para o Rio e tal. Então aquele período era muito difícil. Mas mesmo assim, isso é que me fez estar aqui hoje conversando com você. Que bom. Quando o senhor assumiu o governo do estado, foi depois de um período muito difícil, né? O senhor, inclusive, disputou com o Manuel Gomes de Barros, que foi, inclusive, nosso primeiro entrevistado aqui no TBT do Política Alagoana. Como é que foi a disputa para o governo de Alagoas? Olha, ela não começa antes, porque depois do mandato de deputado estadual, eu fui candidato ao governo com ele, ele e o Collor. O Collor foi eleito em 86 governador. Né? O Guilherme Palmeira, que perdeu, como eu, a eleição de 86, ele é eleito prefeito de Maceió, o Guilherme, e eu fui vereador. Ganhei 88, fiquei até 92. Em 1992, aí eu saio candidato a prefeito, me elejo prefeito de Maceió. Então, de 92 a 96, eu sou prefeito de Maceió. Essa administração, ela criou uma marca, ela fez uma diferença enorme. Para você ter uma ideia, não tinha reeleição. As duas pessoas do governo saíram candidatas, a Luísa Helena e a Cata Borne, que era secretária. A Luísa, minha vice, que me honra muito ter tido a Luísa na chapa, a Luísa Helena, como vice-prefeita, e a Cátia, que foi minha secretária de saúde. As duas disputaram com muitos nomes aqui, de pessoas políticas influentes do Estado. No entanto, as duas foram para o segundo turno. Quer dizer, isso mostra a força do nosso governo na prefeitura. Isso me deu
me deu, vamos dizer, coragem de enfrentar e também o desastre do governo do Divaldo, que era terceiro, que tinha sido governador 2 vezes, mas na terceira vez não foi bem, tanto que o governador Manuel Gomes de Barros é quem concluiu o mandato dele, mas a gente sentiu que o momento de enfrentar era aquele. Então, eu fiquei um período fora, em 97 eu fui para os Estados Unidos, fiquei no BID. Quando volto, em 98, sou candidato ao governo. Quer dizer, eu atribuo que a minha vitória para governo naquela época, e a Heloísa para o Senado, que foi a primeira mulher a assumir o Senado, como a Cátia foi a primeira prefeita eleita também, foi o impacto da gestão em Maceió. A gestão de prefeito, ela criou valores diferentes, ela mudou muita coisa e isso impactou e tem reflexo. A capital ela tem reflexo no estado todo e isso eu acho que foi que me deu a eleição. Foi uma eleição atípica, eu andava dentro de um ônibus, chamava Papa Votos, e caminhava com esse ônibus para o interior. Eu, ela, doutor Geraldo Sampaio, que era o dono da TV Alagoas naquela época, era o meu vice, era o candidato a vice nosso. Então foi uma coisa diferente, né, porque os candidatos andavam de helicópteros, não sei o que e tal, e a gente simples, correndo o município, fizemos os 102 municípios, e vencemos a eleição no primeiro turno. E como é que foi a sua gestão? Porque o senhor assumiu depois de um período muito difícil, né? Como é que foi? Foi difícil. Como também a prefeitura não foi fácil, porque foi o primeiro eleito depois da Constituinte, né? Para aplicar as coisas. E nós entramos num período em que foi preciso renegociar o déficit que foram construídos no governo do Suruagi. Ele fez uma renegociação de uma dívida pesada. Sim. Por exemplo, você tem uma ideia, e eu acho que até hoje ainda se paga essa dívida, embora o governo pague 5,5%, mas eu acho um absurdo, porque não tinha por que fazer isso. O mundo hoje está praticando com a pandemia menos de 1%. Sim. Pois bem, naquela época, repare bem, Alagoas pagava 15% de toda a sua receita, quer seja de transferência, quer seja a daqui. Quer dizer, qual é a justificativa de Alagoas pagar 15% da sua receita e São Paulo pagar muito menos? Outra cidade rica, sob a alegação de que a gente não tinha a mesma economia para garantir a forma de pagamento. Foi uma maneira injusta, mal feita no governo Fernando Henrique. Ela foi preconceituosa, prejudicou os estados pequenos em favor dos estados maiores. E isso, arrastamos essa dívida, paguei, pra você ter uma ideia, paguei 80% do principal e ainda se deve até hoje. Para você ver como era o juro de 7,5%. É outra coisa também, não é só o percentual para pagar por mês. Os juros também. Os juros, enquanto a renda da gente era 7,5%, tinha um estado que era 3, 4, 2, quer dizer, outra forma injusta, absurda, que o nosso país absorveu, ou viveu, sofreu, que foi corrigida agora com a Dilma. Sim. A Dilma, e também teve a sorte de ter, naquela época, o Renan, como senador, foi importante nesse processo. Entendeu? Porque aí juntou-se as forças e se reduziu. E eu acho que era um clamor também, quer dizer, com o tempo, vai chegando um momento em que as coisas explodem. Né? Chegou um momento em que os outros estados entendeu que não podia ser. Então caiu para 5,5% a participação disso. Então, e a gente, esse foi a maior dificuldade. No começo a gente praticamente não fez obra, mas eu fui reeleito em 2002, quando enfrentamos até com, acho que foi o Fernando Collor. Eu fui candidato à reeleição e nós ganhamos. E no segundo mandato é que a gente conseguiu fazer as obras como do Palácio, como o Centro de Convenções, a SEASA. Né? O primeiro foram obras estruturantes, internas, e obras, sobretudo, assim, muitas escolas, entendeu? Quer dizer, o foco era a coisa, vamos dizer assim, estrutural, e pagar em dia, reorganizar o que estava atrasado, o Lifal que pegamos atrasado, botamos a folha em dia. Chegamos a produzir o coquetel de AIDS. Hoje é que abandonaram completamente aquele laboratório, que eu acho que é um crime contra Alagoas aquilo. Entendeu? Hoje, se a gente tivesse aquele laboratório funcionando, seria muito importante, até para o país, para a pandemia, a gente podia estar produzindo. Quer dizer, foi um absurdo
que os outros governos não tiveram a percepção da importância do Lifal. Enfim, e fizemos 2 ou 3 cidades que eu não consegui colocar asfalto, mas a outra meta minha foi todos os municípios chegar a ter asfalto, e na medida que eu pude eu fui fazendo, sem ter as condições, inclusive, que hoje o governador atual tem, em função da redução do pagamento da dívida, em função de novas conquistas que eles conseguiram, inclusive externa, de financiamento, que aí também não conseguia financiar. O outro problema era você não conseguir financiamento externo. Por exemplo, aí tentaria para... Aí isso aí eu sofri até como prefeito. Por exemplo, na época de prefeito, Maceió, ou essas cidades, não podia pedir dinheiro emprestado. Só podia pedir dinheiro emprestado a nação ou o Estado. Entendeu? E tem mais. A gente, enquanto, nesse período que eu lhe falei, pagava 7.000%, lá fora o juro, tanto que parece que o Teotônio Vilela, ele chegou a fazer isso. Ele pegou dinheiro emprestado. Aliás, nós estávamos numa dívida pagando esse juro de 7,5%. Ele pegou emprestado a 0,1%, 1% ou 1,5%, não sei o valor exato. E depois, com o dinheiro, ele foi pagando aqui dentro do país. Você estava ganhando, porque ele foi amortecendo, entendeu? Porque pegou o dinheiro lá fora com um juro menor e conseguiu diminuir a dívida. O que no período da gente não foi permitido. Foi muito difícil, mas felizmente sobrevivemos, né? Então, não era pandemia, mas foram momentos de aprendizado, de luta. E outra coisa, a cidade de Alagoas, eu quero deixar claro, a cidade de Alagoas, é muito resistente. Quer dizer, eu tive muito apoio popular. Por exemplo, foi o caso da mortalidade infantil. A gente chegou a um período que nós éramos campeão do Brasil em mortalidade infantil. Aí eu disse, não, vergonha isso. Botei o colete, disse, só tiro esse colete, só boto um paletó e gravata quando acabar com isso. E foram 2 anos de luta e a gente conseguiu. A Unicef veio a Maceió e tirou esse colete. Isso foi uma questão de dizer assim, não foi o Ronaldo que fez um grande... Não, eu fui apenas o coordenador, o cara que incentivava dos prefeitos, 102 prefeitos. Criaram o Comitê Municipal de Combate à Mortalidade Infantil, as igrejas entraram, e como é a Arnes, aquela, não me lembro agora o nome dela, ela esteve aqui e ajudou e abriu a católica, a evangélica, era fábrica de multimistura, quer dizer, os empresários, quer dizer, o papel do governador foi ser o líder mobilizador, porque para a sociedade reagir e a gente acabar. Com menos de 3 anos a gente já estava menor do que a média do Nordeste na mortalidade infantil. Quer dizer, você vê a garra, a coragem, a capacidade que tem o povo de Alagoas de reagir, de tocar as coisas. Com certeza. Além dessas conquistas, né, o senhor também foi responsável pela criação do FECOEP e a construção do aeroporto. Graças a Deus, Alagoas tem o FECOEP também. É outra coisa que tem ajudado muito hoje o governo, hein? Pois Qual foi a outra? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais. Como é que surgiu a ideia para essas ações, como o FECOEP, por exemplo? Você já tinha sido prefeito, eu fui vereador, Maceió, deputado estadual, não tinha sido federal, mas prefeito, quer dizer, você então vive, e no interior, quando vai ser governador, você vê a distorção de você ver então temos um bairro daqui que é o IDH um dos melhores do mundo, e você vai para lá ver alguns lugares que é o IDH dos piores do país, mais atrasado do mundo. Vi gente vivendo confinado em 27 mil quilômetros quadrados, que é o tamanho de Alagoas, né, com uma população de 3 milhões e 300 mil habitantes. Nós somos o 4º maior densidade demográfica do país. Então é uma hora da gente encontrar soluções internas. Nós temos muita gente, mas somos capazes de produzir. Como? Qual era a ideia? De ter um fundo de combate à pobreza. Combate no seguinte, esse dinheiro, o FECOEP, não é para matar a fome imediata. Isso já tem assistência social. Isso já tem os organismos de governo. O FECOEP é para projetos estratégicos e dar oportunidade às pessoas mais humildes a elas subirem, a elas mudarem a qualidade de vida dela. Isso é que é o empréstimo para quem não tem, por exemplo. Você chega no banco, cara, qual é a sua garantia? O que é que você pode dar? E o cara não tem nada. O agricultor não tem nada. O cidadão, aquele que vende pipoca, pergunta a ele, aquele que vende suspiro, aonde é que ele conseguiu? Conseguiu com
com a nossa economia solidária. Você está entendendo? Quer dizer, que vai atender aquela pessoa que não tem nada, que precisa que alguém dê isso. Então o fundo, o FECOEP, foi originado por isso. Os deputados foram da Assembleia, atenderam, votaram, foi criado. Eu acho que hoje até é copiado em alguns estados do Brasil, como algumas coisas. Por exemplo, o Centro de Gerenciamento de Crise, que era um problema que a gente tinha, do confronto com movimentos sociais e polícia, a gente criou esse Centro de Gerenciamento de Crise, e foi naquele momento um impacto muito grande. Acabou-se os conflitos, o meu governo não teve pancadaria, bate em trabalhador e essas coisas todas, mesmo na época de tirar das terras, quando eles ocupavam. E hoje o Brasil também todo copiou. Então a gente teve coragem de fazer, me desculpe eu estar avançando, algumas coisas que eu acho que é importante, porque às vezes a gente se coloca com muita humildade. Mas a primeira secretaria de mulher do país foi a nossa. Foi a Wanda Menezes, uma mulher negra, entendeu? Que é outro problema, numa época dessa, depois da gente ser o último país do mundo a liberar escravo, você ainda vê negros aqui serem assassinados, como a gente vê pobres e negros, vê os Estados Unidos, que diz que é se orgulha de ser a maior potência, foi agora que condenou Floyd, e condenou de que forma? Daqui a não sei quantas semanas sai a condenação. Você vai ver, eles vão amortecer da condenação. Enfim, essas coisas que a gente acha que a gente avançou tanto, aprendeu tanto, sofreu tanto, e ainda vê esse radicalismo, esses preconceitos, essas coisas, isso é uma contradição. Mas eu quero dizer que a Alagoas reage bem a isso, com todos os conflitos, com todos os direitos contraditórios. O senhor também criou o programa do leite e o programa de distribuição de sementes, né? Isso que também foram muito importantes para ajudar a população. Como é que foi isso? É a vida. A gente chegou numa conclusão, por exemplo, a da semente, até hoje, eu faço uma visão crítica. Eu acho que a gente teria, acho que foi triste a gente não ter continuado. Eu fui secretário da Agricultura e não pude, porque não recebi do governo o apoio necessário. Mas acho que a gente tinha que do mesmo jeito que parte dos recursos que eu destinava para as sementes, a gente tinha que fazer para os bancos de sementes, para poder ver se evoluía. Mas isso é a evolução do tempo. Você só vai poder aprender se fizer. Se não fizer, você já está errando só por não fazer. E você fazendo, você vai aprendendo e vai aprimorando. Isso é que é a vida. E a do leite e da semente eu comecei a fazer antes do Fome Zero do Lula. Eu já fazia isso quando era prefeito. Pergunta os bairros de Maceió, que até hoje tem gente. E a gente começou a fazer por causa da fome. Quando a gente via a inanição, quando a gente via criança, fiz um programa também de apoio à gestante muito grande naquela época. Então, a realidade dos fatos vai surgindo a necessidade de implantar esse sistema. Chegamos, agora com o Lula, quando entrou na mortalidade, no combate à fome, o Lula avançou e a gente chegou a quase 100 mil litros por dia em Alagoas, na distribuição de leite, né? Depois isso foi caindo, etc. E a ideia era também cair, porque a gente não é para ficar distribuindo. O bom disso é que você pudesse criar uma sociedade que não precisasse você dar leite de graça. Quer dizer, o FECOEP veio como já um segundo estágio, que era de você dar o dinheiro, né, como instrumento, como você diz, não dê o peixe ao cara, ensina ele a pescar. Quer dizer, o segundo estágio da gente era realmente a gente criar ao homem, à sociedade, a economia solidária veio a isso. E eu, como deputado federal, depois de ser governador, fui deputado federal, tive a honra de ser relator desse projeto de políticas públicas da economia solidária, que é um outro fator que hoje ainda não despertou para a importância, mas já tem aqui, a desenvolve. É uma continuação do que nós lançamos aqui, que foi o primeiro banco, foi o Banco do Cidadão. E para isso eu mandei uma equipe para Bangladesh, para tratar com Yunus, que foi o Prêmio Nobel da Paz, que criou o Banco Cidadão de Bangladesh. A gente tentou copiar e trazer esse modelo para cá. Hoje está diferente, eles não estão dando o mesmo enfoque que eu queria dar à pobreza, para que a gente pudesse... O enfoque da pobreza é para tirá-los da pobreza, para a gente subir o IDH, para a gente melhorar as condições sociais. Mas, enfim,
foi isso que me mobilizou e é isso que ainda me estimula a estar com mais de 70 anos, a aceitar ser vice-prefeito para, como é que se diz, ainda ser útil, tentar buscar energias para a gente e é o aprendizado nosso para dar soluções diferentes, porque mudou. Quando eu comecei não existia nem telefone celular, quanto mais agora que é tudo eletrônico como a gente está vivendo, né? Governador, o senhor também foi responsável por vários projetos na área da educação, né? Inclusive a criação da UNCISAL, da UNEAL. Como é que foi isso? Primeiro eu fui professor, né? Antes de professor ser... do CEPA, né? Do CEPA. Tive a honra de ser professor, aprender. Foi outro lugar que ensinou muito na minha vida. Foi ser professor. E acho que a gente passa a vida toda tanto aprendendo como ensinando. Pois bem, então, quando eu pude ser prefeito, né, de Maceió, a minha preocupação era, e depois continuou como governador, de governador eu consegui melhorar os salários dos professores, dos educadores, é valorizar as pessoas que trabalhavam na educação. Essa é fundamental. É você dar dignidade aos educadores. O país precisa disso. O país só faz a mudança de independência, de tudo na vida. Para criar uma pátria, você tem que valorizar a educação, primeiro. E eu fiz isso respeitando e valorizando os professores. E outra coisa, eu fiz a gestão democrática. Fiz primeiro no município de Maceió, depois no estado. Que é a gestão democrática? É dizer, a escola é sua. Professores, estudantes, funcionários e os pais é que vão eleger, a comunidade é que vai eleger os dirigentes dali. E a sociedade cobra. Entendeu? Quer dizer, essa é uma função. Depois, a questão da quantidade de escolas que a gente melhorou e a qualidade. A escola pública precisa ter ginásio, como a gente fez, precisa ter espaço, precisa ter dignidade. E eu não consegui fazer o turno integral, que é uma coisa boa, que hoje já está começando a se fazer. Era necessário. Eu tinha que optar, como eu tinha um grande nível de analfabetos e de gente fora da escola, ou eu fazia mais escolas, ou fazia tempo integral. Eu optei por ampliar mais, entendeu? Mas hoje eu acho que tem que começar, primeiro tratando logo da pré-escola, que é a infância. Porque senão o pobre, quando chega nos 7 anos, já tem uma diferença entre ele e o da classe média que consegue um outro patamar. Então é necessário que a gente comece a trabalhar na creche. Isso é fundamental. Mas eu me orgulho de ter lutado, trabalhado, não consegui, valorizei, mas consegui melhorar, quando fui governador, os salários dos professores, entendeu? Acho isso que é absolutamente necessário na educação. Na universidade, que dei o pontapé inicial, não fechei a ciências médicas como queriam, porque diziam que só chegava gente de fora. Nós transformamos a ciência médica, que era uma fundação na Universidade da Saúde. E hoje eu tenho orgulho de saber que a gente tem essa universidade. Tem 9 cursos, não é só a medicina, entendeu? Tem vários cursos, fonoaudiologia, tem vários cursos, 9 cursos. E a UNEAL, que é uma universidade, são as 2 universidades estaduais que nós temos, e que ensina, que cria professor. Nós não tínhamos professor, eu abria concurso e a quantidade de inscritos para algumas matérias era menor do que a vaga que tinha. Quer dizer, então a UNEAL veio, que a sede era Arapiraca, depois abrimos Palmeira dos Índios, abrimos em outros municípios, para criar professores para fazer essa mudança na educação. Perfeito. O senhor mencionou durante o combate à mortalidade infantil que, como governador, o senhor foi lá, vestiu o colete para ajudar a combater, né? E isso acabou criando uma tendência. Hoje a gente vê deputados, hoje a gente vê governadores, prefeitos vestindo o colete também, né? E indo à luta. Porque eu fui barrado no Palácio Planalto. Deixaram eu subir de Fernando Henrique, que eu não vou botar paletó, eu vou subir de colete. E terminei subindo, que ele ia deixar um governador lá embaixo de colete. Mas por que o colete? No colete veio porque eu sou marqueteiro? Não, cativo, nada disso. Eu sou engenheiro, professor e olha lá. Veja só. O que aconteceu? Eu assumo, em 99, 2000 a gente teve uma enchente enorme. Uma enchente, o Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique, sobrevoou comigo alguns municípios inundados, a gente vendo as pessoas pedindo socorro, e a gente do helicóptero sem poder socorrer.
entendeu? E foi o que eu fiz. Eu mudei o gabinete meu para Corpo de Bombeiros, fiquei no lugar do comandante, lá improvisamos uma instalação, fiquei uma semana de maior horror, eu governando lá de dentro. E aí eu botei o colete. Não tinha sentido estar de paletó e gravata ali dentro, eu tinha que estar de colete junto com aqueles homens que estavam enfrentando todas as dificuldades e às vezes a vida dele para salvar os outros. Então era necessário que o governador desse um exemplo, ele vai à luta. Eu fui para lá e usei o colete, claro, para salvar vidas no primeiro momento, depois para comida e depois para fazer as habitações dele, porque muitas casas perdemos, foram milhares de casas perdidas. Nós chegamos a 97 desabrigados, a região norte foi um negócio terrível, entendeu? E essa também que vem desses rios nossos, cujas nascentes são em Pernambuco, elas desaguam aqui nas nossas lagoas e no nosso litoral norte. Pois bem, então o colete eu usei nesse momento. Quando foi depois, mais adiante no governo, eu saí a notícia da Alagoas, campeão de mortalidade infantil. Eu digo, a gente precisa responder a isso. Isso não é normal. A gente tem que se indignar. E qual é? Não basta indignar. Eu quero como governador, tem que dar uma resposta. Qual é a resposta? Eu digo, a sociedade vai dar. Peguei o paletó, tirei a gravata, botei um colete e disse, isso é uma emergência. Você ter crianças antes de completar um ano já morrendo por falta de apoio nutricional, por falta de apoio governamental, por falta de apoio da sociedade é um absurdo. Então, o colete foi a lembrança que eu tive do momento de angústia que eu passei quando estava tentando salvar, né? Que algumas pessoas a gente não conseguiu naquela época. São todos projetos muito importantes e conquistas muito grandes, né, para a sua história política. Outro setor que o senhor investiu muito foi no setor estrutural. O senhor foi responsável pela criação do aeroporto de Maceió, construção do centro de convenções e da SEASA também, né? Como é que foi isso? Porque veja bem, é preciso a gente atingir, dar os primeiros passos e as coisas têm que caminhar. Por exemplo, foi difícil para transformar um sisal. Eu ainda me lembro que, não sei se foi o sisal ou foi o NEAL, uma delas terminou já o ABIG no governo para completar. Porque são anos de trabalho, tem que fazer concurso para mestre, doutor e tal. Então é uma luta. Então a gente toma iniciativa. A questão da polícia. Entrei com a polícia que chamava de gangue fardada. E a nossa polícia ganhou o Prêmio Nacional de Direitos Humanos com o Comitê de Crise. Né? Então essas conquistas elas vão avançando. Você deu a ideia, você deu as estruturas e a sociedade vai, os funcionários vão. Criei a escola do servidor para poder o servidor se qualificar, avançar. Você está entendendo? Quer dizer, essas coisas elas vão. Então, quando nós chegamos num patamar que as coisas começam a caminhar, né? Eu fazia o governo no interior para poder estar perto da sociedade. Eu fiz a governadoria em Arapiraca para atender as lideranças do Agreste, do Sertão, tá perto. Fiz a unidade de emergência de Arapiraca, que qualquer acidente tinha que vir para Maceió, o cara às vezes morria no meio do caminho, como eu tive um amigo que morreu, assim. Um engenheiro, colega meu, Lula, ele não deu tempo de chegar em Maceió. Então, aquele andar de emergência do Agreste, quantas pessoas salvaram? Um dia quem me disse que salvou ele foi o Divaldo Albuquerque, que se não fosse tão perto da casa dele, depois do que ocorreu com ele, não dava tempo. Quer dizer, então, essas coisas são coisas estruturantes que são necessárias de ser feitas, como agora a gente precisa fazer, é a unidade de tratamento intensivo do Sertão. A gente precisa avançar. A pandemia nos ensinou o que estava faltando. Aliás, algumas coisas o governador tem colocado e é isso que não tem morrido tanta gente. Isso tem ajudado. Sem dúvida nenhuma, você tem ampliado a saúde. Então eu precisava de coisas estratégicas que fosse fundamental. Foi as estradas, como eu disse a você, quase todos os municípios fiz. 2 ou 3. Me lembro que Belo Monte eu não consegui fazer. Me lembro... eram mais uns 2 municípios que eu não consegui, mas o resto, Carneiros, Senador Rui Palmeira, Pariconha, a luta foi grande para o que eu tenho a fazer. Depois tem um aeroporto, como é que a gente tem a galinha dos ovos de ouro da gente é esse turismo?
É um ecossistema fantástico, a beleza que a gente tem, quer dizer, as águas que a gente tem. Então era preciso um aeroporto decente, não podia ser aquele. E nós construímos esse aeroporto, claro, é um aeroporto feito pelo governo federal, mas a gente deu contrapartida, pagou a contrapartida, né? E fez o centro de convenções, esse já sem contrapartida, com o dinheiro todo do alagoano. O alagoano deve se orgulhar desse centro de convenções, que a prefeita Cátia Borne deu uma ajuda pequena, mas deu ainda contribuiu. Mas o centro de convenções, que era para você fazer os grandes eventos. Como é que você traz o São Paulo é grande, não é pelo turismo de lazer, é o turismo de negócio. Então, os grandes... Hoje, durante um período, todo mundo queria fazer convenção ou reuniões, quer seja de médico, de outras profissões, mas num lugar que tivesse um centro de convenções com a capacidade. E está se ampliando ele. Né? Nossa, com mais de 1000 lugares do teatro principal. Então foi fundamental. A SEASA tinha que sair do centro. Tem que melhorar aquilo que está ali. O prefeito, aliás, sabe disso. Ele tem na meta dele a questão do mercado, que é outra coisa que é uma vergonha hoje. Ainda tem um mercado das condições que a gente tem, e o prefeito está empenhado para mudar esse quadro. E nós iniciamos quando fizemos uma SEASA lá em cima, que deveria, se tivesse dado continuidade, não permitir que fizesse como ficaram ali. Hoje tem quase 2 SEASAs. Uhum. E aí foi falta de governo, como foi a beira da Lagoa. Veja a Lagoa, pega as fotos e veja a Lagoa. Quando eu estava no governo, da prefeitura e do governo, quando a gente só tirava as pessoas da beira dos barraquinhos, quando já tinha localização, quando tinha outra firma contratada para seguir. E já estava com uns 2 quilômetros mais ou menos de obra, e hoje está aquilo ali, que é uma vergonha o que a gente vê. Quer dizer, foi falta também de não ter dado continuidade. Foi fundamental isso. O palácio, a quadra do palácio atrás era prostíbulos, era só boates de sexo, não é verdade? Era. Nós desapropriamos tudo ali. É uma pena que os outros prédios não estão sendo utilizados. Não foi mexido por questões históricas, entendeu, da arquitetura, mas só precisavam estar sendo utilizados como repartições, não podia estar abandonado. Aliás, a nossa hoje, a Praça do Martírios, que tinha uma outra vida na minha época como governador, hoje está abandonada. Não funciona a fonte, não tem nenhuma... Os turistas iam dia de segunda-feira assistir a troca de bandeira. Repara a diferença. Está entendendo? Quer dizer, do abandono que está tendo lá o centro, depois da gente fez um esforço enorme. Repare como governador, queria fazer um centro cívico lá fora, administrativo, no Tabuleiro. A sociedade civil, a aliança comercial, a associação, a arquitetura, a universidade, os lojistas, todo mundo mostrou que era o contrário. Eu deveria motivar o centro, trazer. Aí fiz o centro administrativo em Maceió. Comprei o Hotel Beris para botar a secretaria, comprei o Edifício Luz, do Produban, coloquei todos os centros de Maceió para revitalizar, para dar mais vida que hoje está novamente abandonado. Precisa, e o prefeito tem outro compromisso, nós temos, de continuar o processo de revitalização do centro de Maceió. Mas essas são obras que são estruturantes. Ela é cultural também, ela é além de econômica, porque tem muitos empregos, mas é questão cultural também. O interior gosta de vir ao seu centro e precisa vir ao centro. Então, falei no aeroporto, falei no centro de convenções, falei na SEASA, no centro administrativo, que é outra coisa, República dos Palmares, para a gente respeitar o passado, tá entendendo? E enfrentar quando algumas pessoas estão tentando desmistificar, estão tentando desmoralizar as questões históricas que a gente tem. É preciso que a gente, ao contrário do racismo, a gente possa dar vez, luz e justiça ao nosso passado, entendeu? Fiz isso com relação ao Marechal Deodoro, que toda a proclamação da República eu ia comemorar lá. E a gente precisa ter orgulho da nossa terra, da nossa gente. Eu fiz o Memorial da República para a gente não esquecer que quem proclamou a República nesse país foi um alagoano, o outro presidente foi alagoano, e às vezes a gente só sabe falar mal da nossa terra.
Então, por isso que o Alex Barbosa foi o arquiteto do Memorial da República, para que a gente possa estar na memória e que o povo que precisa seguir em frente tem que ter passado. Tem que olhar para trás, tem que ver Zumbi e ter orgulho de ser aqui o maior quilombo de liberdade, de luta pela igualdade econômica e racial. Entendeu? Isso tudo é uma coisa importante para a gente, são forças que a gente tem que muitas vezes não coloca. Da mesma maneira que tive a oportunidade de homenagear o Teotônio Vilela, com um projeto, não só pela grandeza dele, mas o autor daquele projeto é o Oscar Niemeyer. Aliás, foi o primeiro obra dele aqui, que a gente sabe que teve. Já que a gente está falando sobre essa parte estrutural, quando vereador de Maceió, o senhor foi eleito o primeiro relator do plano diretor, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso e também o que é o plano diretor? Porque eu sei que tem muita gente que está assistindo que não sabe o que é. Como é que foi isso? Olha, o plano diretor, naquela época não tinha, porque as prefeituras antigamente eram nomeadas pelos governadores, principalmente no período da ditadura. Acabou as eleições para prefeito, as capitais eram pessoas eleitas, indicadas pelos governadores. E aí, evidentemente, eles mandavam em sintonia com o governador e fazendo as coisas. Com o novo momento, com a nova Constituinte, foi dado, o município passou a ser um ente federativo. O que é isso? Ele tem como se tivesse CNPJ próprio, entendeu? Tanto que o município foi dado responsabilidade a ele de atendimento básico da saúde, o pré-infância, a responsabilidade é dele, quer dizer, alguns impostos ficou direto para ele, quer dizer, deu-se a ele o valor de ente federativo e muita responsabilidade. Aliás, mais responsabilidade e menos dinheiro. Naquela época da Constituinte ainda deu mais e depois cada governo foi centralizando mais, o que é preciso ser revisto, porque hoje em dia os municípios não têm dinheiro para fazer os atendimentos que eles precisam fazer. Pois bem, então uma delas é o plano diretor. O que é o plano diretor? É o plano que tu está dizendo, plano diretor. É para dirigir a cidade, é para verificar, por exemplo, qual é a tendência que a gente tem de crescimento imobiliário aqui de preservação do ecossistema, aqui por causa da lagoa, ali por causa do mar, entendeu? Quer dizer, o plano diretor, aqui essa via, ou essas vias serão comerciais, isso aqui será habitacional, entendeu? O plano diretor, ele orienta, ele dirige, ele determina o que pode e o que não pode nas regiões. Por exemplo, na nossa época, o grande debate era a altura dos edifícios da orla. E a gente, com muita segurança, conseguimos estabelecer um patamar que hoje em dia já está vendo o cara não respeitado. Não sei como, de lá para cá, já modificaram e liberaram. Mas uma das coisas que era motivo de elogios de lá de fora era a beleza da nossa orla. Primeiro, por não ter aqueles arranha-céus. Segundo, porque também não se colava os edifícios, tem a ventilação para trás. Terceiro, a gente foi fazendo para também respeitar, para não subir o bairro do Farol. O Farol era o limite. Ela vinha, por exemplo, 14, 13, 12, 11, até aqui. Quer dizer, a gente foi fazendo com a preocupação ambiental, visual, de condição de vida do povo. Você está entendendo? Quer dizer, essas coisas. O plano diretor é isso. O plano diretor define, por exemplo, a Amélia Rosa hoje está sendo um point de restaurante, de tudo. Mas porque aquilo ali já está definido. Tem outra avenida também, que também foi na época da gente já tinha ela como comercial. A última que a gente faz. João Davino? João Davino. Embora tenha mudado muito o nome, infelizmente. A Jatiuca, por exemplo, tem outro nome. Eu fui lá, essa semana o nome já é outro. Mas o povo ainda chama Jatiuca, que é uma via também importante. Então, isso é que é o plano diretor, o bairro tal, como é que a gente faz. Fernão Velho, por exemplo, qual é o tratamento que a gente dá ao Fernão Velho? Nós estamos numa época, faz 5 anos já devia ter sido aprovado o novo plano diretor, vai ser enviado agora. Então precisa o Fernão Velho e aquela parte toda, depois do desastre, inclusive, que houve aqui com o Salgema, ali passou a ter uma importância enorme. É preciso que a gente preserve, aquilo é um pulmão para a gente. Como terá que ser depois da Eco via para lá, entendeu? E Maceió ainda tem a chance de termos metade, 45% de Maceió ainda é interior, quer dizer, ainda é uma região
que não está habitada, que não está construída. Quer dizer, isso também é uma coisa que precisa que a gente planeje para não permitir que destruam as coisas boas que a gente tem. Uhum. Hoje o senhor é vice-prefeito de Maceió, né? Quais são os principais pontos que o senhor pretende focar na gestão com o prefeito JHC? Olha, eu já falei de um que eu acho que é importante, eu já disse isso a ele, a importância de Fernão Velho e aquela região toda, ali embaixo, que vai até a Lagoa, é uma região importantíssima. A Ecovia Norte, toda aquela região que é norte e oeste, porque você pode fazer agricultura lá, que, vamos dizer, orgânica, com alto valor. Você pode ir, por exemplo, a Ecovia Norte, ela pode ser, inclusive, uma avenida que tenha tudo, desde a ciclovia, um espaço para mais tarde, se tiver possibilidade de botar um VLT, isso tudo. Ter espaço para o pedestre que a gente não tinha. Por exemplo, quando fiz aquela ladeira de Fernão Velho, não fizemos. É claro que a gente, entendeu? Não tinha condições por isso ou por aquilo, mas não importa. O que a gente puder fazer agora melhor do que já fez, tem que ser feito. É preciso que a gente vá corrigindo e vá dando resposta. Então, isso são coisas importantes para Maceió. Revitalizar o centro é muito importante para Maceió. Está entendendo? O cuidar do turismo com mais profissionalismo, a gente precisa entender, por exemplo, quem mais emprega em Maceió é o turismo hoje. Quer dizer, então, não é à toa que a gente tem que dar ao turismo a importância que ele tem que ter economicamente. Esses são alguns pontos que eu tenho, que tem sintonia já entre o que nós pensamos, eu como prefeito, e eu espero poder colaborar muito com ele, e outros pontos que ele entenda que a gente precisa fortalecer, e eu estou ao lado para a gente trabalhar. E hoje, na gestão municipal, que o senhor é vice-prefeito, como é que o partido está inserido? Estamos com o Ricardo Santa Rita, na Secretaria de Turismo e do Esporte. Ele está lá num processo de montagem, de organização, ainda está no processo, a pandemia atrapalhou muito, né, na organização das coisas. O segundo é o João Folha, que é superintendente da CIMA e é também outro lugar importante. O turismo porque é o que mais emprega em Maceió. E a CIMA é quem faz a iluminação de Maceió. A gente tem também dois setores estratégicos importantes, onde a gente tem a obrigação de fazer o melhor por Maceió. Esses dois nossos representantes estão lá. E o Juntos, que é o presidente municipal, está num setor de planejamento, junto com uma equipe, para também servir à prefeitura e ao prefeito JHC. O atual prefeito é de uma nova geração na política, né? Como é que está sendo a sua relação com ele? Como é que está sendo trabalhar com ele nesses últimos 4 meses? Olha, eu acho que ele deve estranhar um pouco a mim, porque eu sou de outra geração, como eu falei, geração antes do celular, e ele é o contrário, é o homem da mídia, né? Então, na campanha, um garoto... O homem da imprensa, da campanha, pedia para eu me aproximar dele, eu fui me aproximando, aí o Pivete chegou e disse: você é pai dele? Quer dizer, para você ter uma ideia da diferença do dobro de idade. Mas eu também, mas para mim eu sinto a diferença, mas é bom isso. Por quê? Porque é importante o que a gente acumulou de experiência, mas é muito importante também o novo que ele traz. Quer dizer, a visão dele, o enfoque dele, as respostas imediatas, por exemplo, ele querer acabar com papel, isso, aquilo, outro, tá entendendo? E eu acho que os dois juntos podem fazer uma boa transição. E a gente já tinha convivido um pouco na Câmara. Nós fomos deputados juntos. Mas outra coisa é ser realmente executivo juntos. Mas eu estou torcendo porque vai dar certo, viu? O senhor falou que está se acostumando ainda com o mundo digital. O senhor tem até estado mais ativo nas redes sociais, né? Como é que está sendo esse... É pela criativa e o pessoal todo. A minha relação com a imprensa é muito boa. Quando eu me vi com a necessidade enorme de poder me relacionar, a pandemia obrigou, porque talvez se não fosse ela, eu insistisse em ser, sabe, aqueles caras quadrúpedes. E eu ia brigar mais com a mídia, mas a pandemia obrigou a eu encarar a realidade com mais rapidez. E encontrei também pessoas como vocês, uma juventude, e os filhos da gente ensinam os netos. Sim. Chega aqui, pega o telefone, parece que eles nascem com um chip na cabeça. Então isso tudo faz uma revolução grande. Eu tento melhorar, sabe? Mas eu não por exemplo, agora
Estava definindo. Uma pessoa vê meu Instagram, outro vê isso, ou só o Zap que eu respondo. Mas, de um modo geral, ainda eles veem, trazem para mim para eu poder... Ter um contato, né? Ainda não sou craque, não. Viu? Eu estou aprendendo. Está acostumando, é sempre analfabeto digital. Então, nas entrevistas do ano passado, o senhor falou sobre uma tensão e algumas discordâncias com o governador Renan Filho. Como é, atualmente, a sua relação política com os calheiros? Não tem havido. Eu tenho uma maneira que é difícil. Eu evito de comentar as divergências, né? Mas, por exemplo, eu não neguei a importância dos hospitais que ele está fazendo. É claro que se perguntar, aí é só isso? Não. O problema do hospital é a manutenção também, que é importante. Quer dizer, então eu saberei conviver com ele com respeito do governador, elogiando no que ele merece e criticando nos momentos que eu achar que precisa criticar. Por exemplo, eu acho que os governos, de um modo geral, e eu falo nos 3 níveis, poderia tratar diferente a questão do transporte urbano. Tem que preservar a sociedade, o pessoal morre ali, motorista e cobrador, e não é considerado prioridade para poder tomar vacina antes. Quer dizer, tudo lotado, entendeu? Quer dizer, então eu acho, há divergências de vez em quando, mas eu busco tratar as divergências com respeito e às vezes quanto crítica eu recebi, modifiquei, se você olhar aquele meu corredor, é cheio de crítica ali também, não era só elogio, que a imprensa fazia naquela época, era a mídia impressa, né? Então, em relação com o governador, hoje é de oposição, mas eu não faço disso o meu foco. Eu olho para frente, eu vou fazer o que for de positivo. Tá entendendo? Não tem problema nenhum, não. O senhor mencionou a questão da pandemia, das vacinas. Como é que está a sua opinião sobre a CPI da pandemia? Eu acho bom, acho que a CPI tinha que mostrar, para poder mostrar ao povo, porque ficou uma coisa dividida, quer dizer, o presidente da República, o negacionismo, e os prefeitos e os governadores obedecendo o mundo, a ciência, e como se eles fossem os vilões. Não pode ser assim, não é verdade? Então eu acho que a CPI serve para botar as coisas nos seus devidos lugares. Eu acho bom, importante. E, assim, o senhor tem uma experiência extensa na política, né? Qual é a sua opinião sobre o cenário político nacional? Olha, eu sou um otimista, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente está vivendo, porque o mundo está vivendo e a gente também, pior ainda, o Brasil está vivendo uma experiência trágica. Trágica pela teimosia do presidente, pelo desastre que o presidente tem produzido como governante. Isso é inigualável. Isso não é independente de eu ter votado nele ou não, porque eu saberia elogiar uma coisa que ele fez, por exemplo, a queda dos juros. Pronto, uma coisa que ele fez positiva. Mas eu não posso negar todos os desastres que têm sido feitos no governo. Então isso aí sem dúvida, lamentável. Agora, qual é a grande esperança? É porque tem um Ciro Gomes ainda, que eu acho que é uma referência, que pode trazer o novo, que é um cara que estuda, que pensa, qual é a grande outra questão do Ciro? De unir o país. Criar um projeto de nação. Isso é que é importante. Eu acho isso que é importante. Independente do Lula ter voltado e tal, também acho que deveria se fazer justiça ao Lula. O fato de eu não ser eleitor do Lula não significa dizer que negar agora o Lula ou xingar o Lula. Isso aí fica no campo dos confrontos quando eles tiverem que fazer esse debate. Eu acho que se o processo foi fraudulento, é importante que o Lula tenha sido inocentado. Por que não? Ora, se ficou constatado. Agora, isso não significa dizer que, por exemplo, a parte da imprensa está fazendo. Agora a polarização é Lula e Bolsonaro. Isso aqui eu não acredito. Eu acho que muita coisa vai acontecer e eu aposto ainda muito no Ciro Gomes. Entendeu? E tem outros nomes que vão aparecer. Mas o meu, evidentemente, a minha confiança e o meu, vamos dizer assim, onde eu vou tentar jogar o peso que eu puder ter, que é pequenininho, né, dentro desse país, mas na esperança do Ciro. E o senhor é presidente estadual do partido, do PDT, né? E vice-presidente do Nordeste, com muita honra. E quais são os projetos para o partido? Tem algum projeto agora no futuro? Eles até pararam, mas a semana passada foi da gente internamente, nem divulgar isso, porque era para fazer com os militantes, uma campanha de solidariedade.
não sei como é que ele vai fazer, se eles estão discutindo, se abre, se não abre. Eu achava, porque inclusive a gente faria, mas entregando à sociedade civil. O comando, o dinheiro, tudo a gente entregava à sociedade civil e fazia sem botar nem o nome do partido, nem nada, para evitar problema. Essa foi uma coisa que da reunião passada de sexta-feira. Teve a reunião da executiva, tudo virtual. Eu só fui para lá uma vez desde que começou a pandemia, foi em agosto, se não me engano. Fora disso, tudo tem sido reunião de diretório, eleição, tudo está sendo virtual. Mas, em tese, o partido tem duas questões. Outra que ele está lançando agora, vamos fazer uma reunião essa semana, com o PSOL, com o PSB, com a rede de sustentabilidade e tal, eles estão se juntando para tentar unificar os pedidos de impeachment do Bolsonaro. Mas isso a nível nacional. Né? Como a nível nacional, eles estão fazendo também, entraram com várias medidas cautelares, judiciais, contra essas medidas que estão sendo feitas. Entendeu? Aqui a gente não vai acompanhá-lo. Se for a campanha de solidariedade, tudo bem, dar apoio, lutar. O que nós queremos é tentar reerguer o partido. Hoje nós não temos prefeito, eu sou o vice na capital só, e temos mais 6 vice-prefeitos do estado. E temos um deputado estadual, que é o Inácio. Não temos deputado federal, quer dizer, houve no partido uma queda grande com a minha derrota para deputado federal. Mas a vitória junto com o JHC cria, e foi isso que a gente pensou, um novo polo político, que o PSDB, com o senador Rodrigo Cunha, o PSB liderados pelo JHC e o PDT liderado por mim. Quer dizer, esses 3 partidos têm um compromisso de tentar não só dirigir, fazer, executar, mudar a Maceió, é o compromisso nosso, mas também politicamente a gente tentar fortalecer um núcleo político no estado de Alagoas. Para encerrar a nossa entrevista, o senhor tem algum projeto para o futuro? Vai se candidatar ano que vem para algum cargo maior? Esse núcleo que eu disse que a gente se comprometeu de formar, PSDB, PSB e PDT, é que tem que começar a pensar. Até essa semana nós discutimos isso até por telefone, com o senador também. Com o prefeito eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente. A gente não se reuniu depois das eleições. Também a pandemia piorou. E o começo, 100 dias, o Jota está, entendeu, naquela agonia. E tudo isso faz com que a gente não desse uma parada para dizer, bom, agora vamos fazer uma avaliação desse tempo e vamos projetar mais um pedaço. E nesse pedaço eu vou ver como me enquadro. É aquela história, eu nunca imaginei na minha vida antes, porque eu ia ser candidato a vice-prefeito. Mas como a vida assim determinou, quando eu perdi a eleição e vi as condições com que as coisas estavam se movimentando, inclusive a Aliança Nacional, que foi feita PSB, PDT no país, quer dizer, ou seja, o seu projeto tem que ficar no segundo plano. Se bem que o projeto do PDT aqui é ter pelo menos um deputado federal. Mas o seu pessoal é segundo plano. Eu já fui, esse povo já me deu o direito de governar Alagoas, governar Maceió, e ser vereador, deputado estadual e federal. O que é que eu quero exigir mais desse povo? Nada. Eu tenho que servir, eu tenho que dar resposta. Aonde é que eu respondo melhor? Às vezes elogiando e às vezes criticando, independente do local que a pessoa esteja do meu lado ou não. Então, eu serei escravo eterno desse povo. O que for preciso para fazer o melhor, eu vou lutar. Muito obrigada pela sua presença aqui no Política Alagoana. De nada. Eu que lhe agradeço por dar essa oportunidade de eu conversar tanto. Desculpe até se eu falei demais. Não, imagina. Muito obrigada pela coerência, pela aula de história que o senhor deu aqui pra gente. E é isso, o TBT do Política Alagoana fica por aqui e até semana que vem. Tchau, tchau.